Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa mensagem é A Inata Revelada. Ela foi dada em Portland, Oregon, Estados Unidos, em 22 de novembro de 2014. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Esta noite eu gostaria de expor um sistema muito importante para vocês, de maneiras que nós nunca fizemos antes. Nós chamaremos o início da informação sobre a Inata. Nós demos canalizações antes, e uma delas foi a misteriosa Inata. Nós demos a vocês alguns dos atributos sobre seu próprio corpo. E nós gostaríamos de melhorar isso esta noite. Eu tenho dado informações ao meu parceiro, e ele recebe-as através da intuição. Ele até mesmo começou a construir um programa ao redor dessa informação, e, no entanto, nunca foi canalizado publicamente. É a integridade da forma como eu trabalho com ele, que diz que muitas destas coisas deveriam ser entregues para vocês, de forma que vocês pudessem ouvi-la e analisá-las, ao mesmo tempo que ele começa a ensinar essas coisas, de forma que outros possam saber o que ele sabe, conforme ele começa o seu próprio processo também. Tudo isso para dizer que, meus queridos, já é tempo para um ensinamento começar que vai além do que vocês tiveram no passado e que começa a identificar e mostrar a vocês algo da grandiosidade interior. Mais cedo, no dia de hoje, eu disse que sabia quem estava aqui. É uma família para quem eu falo nesta sala. É uma família que ouve a estas canalizações. E eu novamente abordo a atemporalidade daquilo que estamos fazendo. A informação apresentada aqui durará muito tempo e haverá aqueles ouvindo-as neste momento. Mas muito tempo já terá passado desde que ela foi dada em seu tempo. E será tão novo para eles quanto é para vocês, a energia será tão fresca quanto. E eu digo para vocês que nesta atemporalidade, esse atributo de atemporalidade, da realidade na qual eu estou, eu vejo os potenciais de todos os ouvintes, para sempre. Eu sei quem está ouvindo. Isso pode ser difícil para você. Meus queridos, eu quero dizer a vocês sobre um processo em seu corpo. Não apenas misterioso para vocês, porque é um processo que não se apresenta em 3 dimensões. Mas ele é evasivo, você não sabe como chegar a ele realmente, não de forma completa. E, no entanto, ele pertence a vocês tão bem que ele é você. E você pode se perguntar, como algo pode estar dentro de mim, Cryon, sobre o qual eu não sei nada. E eu direi novamente para você que você não está trabalhando em sua capacidade plena e que este é o tema deste ano. A recalibração da humanidade inclui um espírito evoluído. E nós vamos falar um pouco mais sobre isto nesta canalização. Mas vamos primeiro identificar a Inata. O que torna a Inata tão misteriosa para você é que não é uma função cerebral. Ela é, talvez, um dos únicos sistemas no corpo
que não é centralizado. Isto é difícil, não foi descoberto, não é conhecido na ciência médica, mas já foi visto várias vezes. O que vocês têm no DNA é muito difícil de explicar. Os trilhões de moléculas do DNA em seu corpo estão todas em comunicação umas com as outras o tempo todo. Isto precisa ser a forma como é. Se vocês pensarem sobre o que o DNA faz, como o seu corpo sabe que tipo de célula ele precisa e onde ele precisa dela? É a inata que é responsável por isto, literalmente no nascimento. O DNA, você pode dizer, é verdadeiramente um controle central esotérico. É o campo ao redor dos trilhões de pedaços do DNA que conhece a si mesmo como uma única entidade. A entidade única é a inata. Portanto, você pode dizer que é a combinação das células do DNA, das células em seu corpo, visto como uma única coisa, que é aquilo que vocês chamam de a inata do corpo inteligente. Ela é descentralizada. Não há nenhum órgão do corpo que seja responsável pela inteligência inata. Cada simples parte do corpo está envolvido nos sistemas do corpo inteligente. Vocês estão acostumados a descobrir as coisas através da inata, com testes musculares, com a cinesiologia, com o toque, todos os outros sistemas que dão a vocês o que nós chamaremos feedback inteligente. Para poder descobrir o que o corpo inteligente quer dizer a você. E aqueles que facilitam isto sabem que estão conversando com um campo no corpo e não com um órgão, não uma glândula, não com o cérebro. Portanto, a primeira coisa que nós queremos dizer a você sobre a inata é que ela está em todo o corpo. Tudo que tem DNA em você, e usualmente é aquilo que você pode pensar, ou talvez uma parte principal de você, por exemplo, o coração, você sente que está conversando com o coração, mas não. A inata está na unha do seu dedão, no seu cabelo. Inata está em toda parte onde está o DNA, em qualquer forma que exista o DNA. É único, é você. Agora eu disse que a ciência médica já viu isto, mas eles ainda não a compreendem. Então deixe-me dar um exemplo. Quando um ser humano tem sua medula espinhal rompida em um acidente, ela está rompida? Nós falamos sobre isso antes. Não é estranho que ela não cresça novamente? Quando tudo no corpo está programado para se regenerar, estas células não se regeneram de uma maneira que os nervos possam voltar ao normal. Nós também dissemos que haverá um momento quando isso acontecerá. E que tudo isto é parte do ser humano evoluído que está vindo. Mas vamos falar sobre como é agora. Vamos ver que você saiba ou já tenha visto um paraplégico. Um homem, uma mulher em uma cadeira que não pode mover nada a não ser a cabeça. Agora, faz sentido para você que todos os nervos estão rompidos na medula e, no entanto, as coisas no corpo que dependem dos sinais cerebrais continuam a funcionar? O coração continua a bater, mas é dito a vocês que o coração precisa do cérebro para enviar sinais. Foi dito que o tempo das coisas está no cérebro para os sinais estarem no padrão correto. Digestão continua, reprodução continua. A maior parte das funções corporais abaixo do pescoço não são interrompidas e, no entanto, o cérebro não está mais enviando sinais. Como vocês podem explicar isto? A ciência médica
literalmente tem uma palavra para isto. E a palavra indica que algo assume de forma inata no corpo. É inata. É o DNA que mantém vocês vivos. O DNA deste corpo literalmente conecta-se com o cérebro e os sinais ainda são enviados de uma forma quântica. Lembrem-se, o campo do DNA está conectado com o corpo inteiro, o tempo inteiro, mesmo que a medula esteja rompida. O cérebro continua a enviar os sinais, o campo do DNA recebe os sinais e os envia para o coração, para o sistema digestivo, para tudo a não ser para os músculos. E eu peço que vocês olhem para isso, e vocês saberão que eu estou correto. Portanto, vocês têm prova disto. A inata, o corpo inteligente, manterá vocês vivos, mesmo se os circuitos para o cérebro estão rompidos. A inata é inteligente. É por isso que nós chamamos de o corpo inteligente. A inata é mais inteligente do que aquilo que vocês chamam o órgão da sobrevivência, que é o cérebro. A inata está conectada a algo sobre o qual vocês deveriam saber. A inata está conectada ao eu superior, está conectada ao registro acástico do ser humano, porque no DNA, aquelas coisas estão lá. Nós demos a vocês informações há tanto tempo sobre as camadas do DNA e agora estamos dizendo que há uma consciência cumulativa do DNA em seu campo chamado inata. Já é tempo para vocês pensarem em seu DNA como uma única coisa e não trilhões de coisas. A ciência nem mesmo reconhece que o DNA pode se comunicar consigo mesmo. E, no entanto, ele precisa fazê-lo para que vocês possam funcionar da forma como funcionam. A beleza do que nós estamos ensinando é isto. É que o corpo físico, aquele que o cérebro controla, está começando a construir uma ponte para a inteligência inata. E esta ponte será através da intuição e criará, eventualmente, um tempo onde vocês serão seus próprios médicos intuitivos, onde vocês saberão não apenas o que está acontecendo em seu corpo e o que está acontecendo com o seu corpo, mas também o que está acontecendo em seu registro acástico. Eu tenho 3 coisas que gostaria de escrever para vocês hoje. Nenhuma delas são revisões. Na verdade, não. Elas são revelações. Eu quero contar o que a inata faz. E eu quero dizer que a inata tem programação. A inata é programada para algo que vocês deveriam saber. Enquanto o cérebro humano é programado para a sobrevivência corporal, a inata é programada para a sobrevivência espiritual. Você pode perguntar, qual é o mandato? Qual é a diretiva principal, se vocês quiserem usar essa terminologia, para a alma humana? Por que você está aqui? Seu cérebro mantém vocês vivos, meus queridos. Ajuda vocês com a existência diária. Tenta manter vocês seguros. Lembra o que não funciona, dia a dia, corporalmente. Mas a inata, eu quero que você pense por um momento sobre o que a inata sabe. A inata sabe o que os antigos sabiam. Quanto tempo a humanidade estará nesse planeta antes de ter que tomar uma decisão? Inata sabe disso, seu DNA sabe disso. Qual é a diretiva principal da inata? Fazer qualquer coisa que puder para você, para permitir que um despertar aconteça, para permitir que a humanidade atravesse a ponte e mova-se para um status de um planeta em ascensão. Esta é a diretiva principal. Sobrevivência espiritual. Tudo é projetado ao redor disto.
para empurrar vocês adiante de qualquer maneira que seja possível, para a consciência espiritual. É para isso que serve a Inata. Neste processo, a Inata também cruza a ponte com a química corporal. De formas muito diferentes, a Inata é responsável pela remissão espontânea. Você quer saber de onde vem isto? Como você pode ter uma doença desaparecendo da noite para o dia? Como é possível que o corpo físico pode reagir e limpar-se de algo tão desequilibrado da noite para o dia? Como um tecido pode crescer em um nível acelerado para obter a cura da noite para o dia? Eu acabei de dar a vocês coisas que os hospitais já viram várias e várias vezes. Eles já tiraram raios-x. Não há nenhuma maneira o que eles dizem. E, no entanto, é um milagre. Não, não é. É a Inata. Este é o poder que vocês têm. Quando a Inata finalmente começa a construir a ponte para o eu corporal, o ser humano, como vocês o conhecem, desaparecerá. E aquele que vai assumir o seu lugar terá uma vida muito mais longa, capaz de reparar a si mesma, até mesmo regenerar órgãos. É assim que foi projetado, meus queridos. Isso deveria fazer sentido para vocês. Mas vamos falar sobre isto hoje. Livro 1 de Cryon. Há tanto tempo atrás, eu falei sobre algo pelo qual a Inata é responsável. Eu disse, já é tempo de deixar o seu karma. Onde está armazenado o karma? É um resultado de experiências de vidas passadas, trazidos adiante através do véu, para um corpo reencarnado. É uma energia de negócios não finalizados. Isto é o karma. Está no DNA. E a Inata é quem o governa. E, portanto, quando nós dissemos, já é tempo de deixar o seu karma, como nós dissemos para que vocês fizessem? Você precisa conversar com o seu corpo, conversar com suas células e dizer, eu já finalizei com a energia do passado, eu deixo o meu karma e eu movo-me adiante. Estas foram as primeiras instruções que vocês jamais tiveram de mim sobre um processo que cruza a ponte do eu corporal para a Inata. Intenção pura. Você se dirige ao seu corpo de uma forma que é tão pura que o corpo vê e age. E é assim que o karma é deixado. Agora eu quero que você veja o que não foi afirmado. Faria sentido para você que conforme você chega em uma energia como uma velha alma, onde o karma não é mais necessário, será que o corpo, a Inata do corpo inteligente, não deixaria o karma por si mesmo? E a resposta é não. Agora ouça, porque este é o ensinamento do dia. Percebem? A Inata, por mais inteligente que seja, também é programada. E ela é programada de uma forma que haja sobrevivência para o ser espiritual. E o karma sempre desempenhou um papel nisso. Você precisa desprogramar a Inata. Ela tem uma tendenciosidade. Ela tem feito isso por tanto tempo quanto vocês têm sido humanos. Ela foi projetada para fazer certas coisas de determinadas maneiras e a consciência é a chave para mudá-la. Sempre foi. Sempre será. O seu livre-arbítrio é necessário para desprogramar o que eu chamarei o conjunto de instruções da Inata. Então, deixar o seu karma foi a primeira instrução que nós já demos a vocês. Agora há mais. E fica ainda mais complicado. A Inata é programada
para tentar manter você em sobrevivência espiritual, e há um sistema mais antigo na Inata que ela ainda tem e que você precisa desprogramar isto. Esta reprogramação, você poderá dizer, através da consciência, não é difícil. A sua consciência, através da intenção pura, é a chave. Você sempre soube que poderia mudar a sua química, curar seu corpo. Conversar com a Inata é a chave. Como você gostaria de disparar sua própria remissão espontânea? Pense sobre isto. Você pode fazê-lo? E este é o próximo passo, meus queridos. Conversar com uma estrutura celular e controlar sua química como uma única coisa. É uma coisa, controlar a Inata é outra coisa. É você. Você tem permissão. Nós dissemos algumas coisas em uma canalização recente. Dissemos que afirmações não são frases repetitivas de consequências sem sentido. E vocês sabem a diferença. Se você memoriza as coisas que as pessoas disseram para você memorizar e, sem estar totalmente consciente, repeti-lo uma vez após outra para poder realizar um determinado número de vezes, ninguém está ouvindo. Ninguém. Porque não é visto como nada a não ser uma verborragia, uma conversação com você mesmo. É tudo. A consciência que é focada é intenção pura. Você quer dizer aquilo. Afirmações, especialmente aquelas que vocês criam para vocês mesmos, por vocês mesmos, a partir da sua própria consciência, dirigido para o seu corpo de uma forma regular, com um propósito. Você tem uma reunião com a sua Inata e você conversará com ela e aqui está a afirmação. E é assim que funciona. Você precisa falar com a sua Inata como sua melhor amiga, como um ser humano sentado diante de você, com quem você terá uma conversa. Você então apenas repetiria as coisas para uma outra pessoa? E a resposta é não. Você dá a ele a credibilidade da inteligência para ouvir. Esta é a credibilidade que você precisa ter também com a Inata. A Inata é o seu corpo inteligente. E já é tempo para você reprogramar o que ele pensa. O que você pensa o que ele pensa é a sua sobrevivência espiritual, porque a Inata não cruzou aquele marcador junto com você. A sua consciência cruzou para esta nova energia e agora é tempo para você reprogramar tudo. Recalibração, meus queridos, não é algo automático. Velha alma, há algumas coisas que você deveria saber. Você acha interessante que a Inata saiba tudo sobre suas vidas passadas, mas você não? Que tal isto para um sistema? Como você gostaria de saber mais? O que é que você tem em suas vidas passadas que você poderia usar hoje? Nós falamos sobre isto. Minerar o registro akáshico é feito através do livre-arbítrio da consciência conversando com a sua Inata. Teste muscular? Sim. Tocar? Sim. Conversa com o corpo? Sim. Afirmações, qualquer coisa que você puder fazer que dá a volta pela lógica corporal do cérebro humano, funcionará para a Inata. Você precisa pensar de forma diferente. Você está acostumado a quantidades, repetições. Falar em voz alta, talvez. Você está acostumado com conceitos lineares para mudar as coisas dentro de você. Alopáticos? Não. A homeopatia conta com a Inata para funcionar. Você sabia disto? Uma tintura envia um sinal para o corpo inteligente para fazer as mudanças que para a qual a tintura tem a intenção. Esse é o motivo para os remédios homeopáticos. Eles são projetados especificamente para enviar um sinal para a inteligência inata. Eles funcionam? Ah, sim. Percebem? Há todo um conceito sobre quem você é
que está em um lugar que nós estamos pedindo a vocês para se conectarem com ele. Se você se conectar com a Inata, você poderá começar a descobrir sobre quem você costumava ser. A Inata irá dar a você o que você precisa saber porque é inteligente. Você pode perguntar à Inata quem você foi em uma vida passada e ela não dirá se não for importante para a sua sobrevivência espiritual. Mas ela irá dar a você karma para empurrar você para áreas que ela pensa que você precisa para a sua sobrevivência espiritual. Portanto, vamos falar sobre o que vocês precisam reprogramar, que é o maior tema para a inteligência inata. Número 1. Deixe seu karma. Nós diremos novamente. Este é o número 1. O que é que continua a empurrar você por aí, meus queridos? Que é o tendão de Aquiles da sua personalidade. O que é que está lá, que você simplesmente não compreende porque está lá? Eu direi, é a energia do passado. Livre-se dela. A Inata fará o que você disser a ela para fazer. Se ela ver aquilo que é a lógica espiritual, e ela verá, porque esta canalização, Inata está ouvindo juntamente com você. Você é o disparador de consciência para mudar sua própria Inata. O que é que a Inata foi construída para fazer e que não faz nenhum sentido, e eu direi a vocês neste momento, quando todos estão ouvindo. Meus queridos, há um sistema chamado reencarnação, que é o mecanismo no momento para avanço espiritual neste planeta. Vocês vivem uma vida, você aprende determinadas coisas e depois morre. Você renasce no planeta e em seu DNA, no acástico do seu DNA, eu direi, o poço da sabedoria está lá. E ela pressiona sobre você de forma que você não necessariamente fará as mesmas coisas novamente. Uma velha alma sabe melhor. Em tantas coisas que uma nova alma não sabe. Você pode ver novatos no planeta e eles podem fazer qualquer coisa com coisas tolas. Você já esteve lá, já fez aquilo. Em cada vida, você constrói uma biblioteca de sabedoria e conforme você se senta na cadeira hoje, você sabe que é uma velha alma. Você sabe? Agora, aqui está o que a Inata aprendeu e que o sistema requer. Está pronto? Morte. Para que você possa se graduar e captar a sabedoria e mover-se adiante para uma consciência espiritual mais elevada, potencialmente na próxima vida, faça isso ou não, o potencial apenas existe com a morte e renascimento. Você está começando a ver para onde isso está indo? A Inata, com propósito, dará a você vidas curtas. Que sistema! E de repente, você passa o marcador. Você vem para um lugar onde os pleiadianos sabiam que vocês estariam. Vocês têm a habilidade, pela primeira vez, de fazer o que nós vimos que vocês podiam fazer há 22 anos atrás, quando eu vim para este planeta com o meu parceiro. E ele me perguntava se a cabeça dura dele permitiria uma mensagem como essa vir. Eu quero que todos vocês comecem a dizer à Inata que vocês não precisam morrer para poderem capturar as ideias que estão sendo dadas a você agora de um pensamento espiritual avançado. Que na mesma vida que você vive, sem morrer, você agora tem a habilidade de capturar a sabedoria e mover-se adiante. Você não precisa morrer, você não precisa se reencarnar. Você pode fazer por si mesmo, você tem isto em seu DNA e está começando a aumentar. No momento que você chegar a 36%, faça a numerologia. Está feito. Você agora terá a habilidade de permanecer. A Inata não sabe disto. Milhares de anos. Ela tem progredido seu crescimento espiritual por vidas curtas. Meu parceiro está compreendendo e dando a vocês isso de uma forma que vocês possam ver.
E se vocês não precisassem fazer isso desta forma? A Inata precisa saber disto. Vidas mais longas são a chave. Não faz sentido, meus queridos, logicamente para vocês, que vocês podem realizar mais nesse planeta se vocês não precisarem renascer e crescer tudo novamente? Permaneçam. Alguns de vocês carregam com vocês o que nós chamaremos um potencial de experiência de quase morte. Agora, este é um tempo quando talvez a parte kármica de você viu sua morte. O potencial existe para uma sincronicidade que empurra você exatamente para aquilo que a Inata pensa que você precisa. Tempo para a completude. Porque você precisa renascer e continuar. Porque esse é o único mecanismo que a conhece para que você possa carregar a sabedoria através do véu. E agora que você começa a tocar o eu superior, você pode trazer isso para a sua vida atual. Você pode ter a experiência do ahá. Alguns de vocês podem ficar de joelhos e voltar com uma personalidade totalmente diferente. Isso aconteceu com aqueles que estão ouvindo isso agora. Quem era você há 15 anos atrás? Será que é o mesmo? Você pensa da mesma forma, faz as mesmas coisas? Há muitos nesta terra que dirão, sim, eu sou a mesma pessoa, é claro que eu sou, foi assim que eu nasci. Não, não é você. Você sabe que você mudou sua personalidade, você mudou sua natureza humana, você até mesmo mudou sua estrutura corporal. Há aqueles que estão aqui que pararam de envelhecer. É disso que se trata. A chave para parar o processo de envelhecimento, como é conhecido hoje, é através da comunicação com a inteligência inata e dizer que você não precisa morrer para ter um crescimento espiritual. E você pode fazer isso de qualquer forma que quiser. Aprenda como construir afirmações que são positivas. Entre em contato com o corpo através de qualquer processo que começar a vir no seu caminho, na sua direção, onde você pode se comunicar e você sabe que está comunicando com aquele corpo inteligente. Deixe-me dizer, você não precisa convencê-lo. Ele sabe, tão logo ele vê o progresso que você fez em sua consciência, já está feito. Você ouviu isto? A Inata sabe quem você é. É o corpo inteligente. Ele quer cooperar. Então logo ele vê uma nova avenida de evolução espiritual. Você poderá viver muito mais tempo do que você gostaria. Então esta é a próxima coisa. Permaneça saudável enquanto você não envelhece. É complicado? Não. É preenchido com amor? Sim. É novo? É. Eu acabei de dar a vocês um atributo que eu nunca fui capaz de dar à humanidade e vocês ouviram pela primeira vez esta noite. E você precisa cruzar o véu para receber isso. Aquele véu, a energia de 2012, passou, veio então 2013, entraram em 2014. Eu sabia que vocês poderiam fazer neste ano. Já é tempo de vocês saberem a verdade, de que vocês estão no controle, até mesmo do tempo neste planeta. Isso é o quão poderoso você é. Você verá isto. Depois acreditará. Não todos vocês são capazes de fazer isso da mesma forma, com a mesma força. Isso é porque cada um de vocês são indivíduos. Meus queridos, eu conheço quem vocês são. As velhas almas deste planeta despertam. Despertam para os novos processos de um novo tipo de vida. E no processo, não tenham medo do que vocês vão ver ao seu redor. Porque haverá aqueles que não concordarão, que não podem fazê-lo, que não compreenderão. Às vezes, a diferença de quem você é irá amedrontá-los. Não para sempre, porque chegará um momento quando toda a humanidade saberá aquilo que eu estou ensinando esta noite. E assim é.